Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Ou ligar ela aí no seu celular, seu aplicativo. No livro do Dr. Lucas, no seu capítulo 14, do seu verso 28 ao 30. Que vai dizer assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Amém? Você está aqui, meu irmão? Glória a Deus. Essa é mais uma das parábolas, né, a qual o Senhor nos ministra, a qual o Senhor estava ministrando naquele tempo para o povo, para os seus discípulos. E por esses dias mesmo, o Senhor, essa semana, quando eu não tinha uma palavra de oferta ainda preparada, mas o Senhor já me falava um pouco a respeito desse versículo. E é um versículo que eu aprendi e continuo aprendendo a aplicar na minha vida financeira, e é onde eu quero compartilhar com os irmãos e que venha haver um resultado na minha e na sua vida. Amém? Esse texto, Jesus ele estava falando assim, que quem dentre vós pode construir uma torre sem antes saber quanto vai gastar para construir aquela torre? E ele fala: antes de vocês fazerem isso, vocês precisam saber o quanto vocês vão gastar, para que vocês comecem e no meio do caminho vocês param. Porque muito fácil é começar, o difícil é dar continuidade e terminar aquilo que nós começamos. E Jesus ele está falando isso. E se fosse para colocar um tema dentro dessa história, dentro dessa parábola, seria assim: planejamento, organização e administração. E o que o Senhor está querendo nos convidar nessa noite é exatamente para isso, meus irmãos. É para um planejamento, para a gente não fazer somente aquilo que nos dá na telha e lá na frente a gente ficar resmungando, lá na frente a gente colher um alto preço de algo que a gente no passado não sentou, a gente não se planejou, a gente não se organizou e não teve uma boa administração. Aleluia! Então o que o Senhor está nos falando nessa tarde é para, antes de a gente investir, de a gente comprar ou de a gente financiar algo, é necessário a gente primeiro se organizar, é necessário a gente primeiro se planejar, é necessário a gente ter uma boa administração. Por exemplo, se nós queremos comprar um carro, o primeiro passo que nós temos que fazer é se planejar primeiro e se organizar e comprar um carro num valor, numa parcela que vai caber no seu bolso, para que lá na frente a gente não perca a entrada, não perca as parcelas que a gente pagou e até mesmo o carro que a gente comprou, por falta de um mau planejamento, por falta que a gente não se organizou, por falta que a gente não teve uma boa administração. Aleluia! Ou outro exemplo, até mesmo uma casa. Por exemplo, a gente vai comprar ou alugar uma casa. Para a gente poder alugar ou comprar uma casa, é necessário a gente sentar antes com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com o líder, com o pastor, para procurar um direcionamento, para a gente saber se realmente a gente pode entrar de cabeça naquele negócio, para que lá na frente, a gente alugou a casa, só que lá na frente, uns meses para frente, o que vai acontecer? Às vezes, por eu não ter um bom planejamento, eu vou ficar pagando, eu vou estar devendo 2 ou 3 aluguéis, com risco de ser despejado daquela casa. Então é necessário eu ter um bom planejamento, é necessário eu ter
boa administração. Amém? E muitas das vezes a gente acaba fazendo como aquele ditado, né, que diz assim: metendo os pés pelas mãos. Esse ditado, o significado dele é a gente tomar uma atitude errada, a gente ser desorganizado, a gente fazer tudo aquilo sem antes se planejar. E aí que eu quero começar a falar o que o Senhor me ministrou, que é por esses fatores de a gente não ter uma boa administração, de a gente não ter um bom planejamento, uma boa organização, é por conta disso que muitas das vezes a gente não consegue honrar o Senhor com a nossa vida financeira. Por conta disso a gente não consegue trazer o dízimo à casa do Senhor, a gente não consegue primiciar e a gente não consegue ofertar. Por quê, Rafael? Porque, meu irmão, sempre a gente está enrolado com dívida. E por que a gente está enrolado com dívida? Porque a gente não teve um planejamento, a gente não teve uma boa administração, a gente não teve uma boa organização. E o que acontece? Sempre eu tiro de uma conta para suprir a que estava faltando, e assim sucessivamente, como se fosse um efeito dominó. E às vezes isso acaba, essa culpa acaba caindo no Senhor. Como assim? Porque muitas das vezes a gente deixa de dizimar, a gente deixa de primiciar, a gente deixa de ofertar por falta de um planejamento, por conta que a gente não se planejou. Às vezes gastamos além daquilo que a gente devia no cartão, ou saímos depois de um culto para uma comunhão, gastamos o dinheiro daquela conta para pagar. E agora? O que eu faço? Como que eu vou pagar aquela conta? Como eu vou pagar aquilo? Como eu vou pagar aquilo? Não, tem um dinheiro reservado ali. Mas da onde é? É do dízimo. É da primícia. É da oferta. Aleluia. Aqui não, amém? Não, aqui sim, senão a gente não ia estar ministrando isso. Glória a Deus. Mas hoje o Senhor quer nos trazer, meu irmão, um arrependimento verdadeiro e genuíno por toda a falta de planejamento, por toda a falta de organização, por toda a falta de uma boa administração. Só que a gente não pode ficar se apoiando nisso, se apoiando nessas desculpas. Hoje eu não vou dizimar porque se eu dizimar vai faltar ali. Hoje eu não vou dizimar, eu não vou primiciar porque se eu primiciar vai faltar ali. Hoje eu não vou ofertar porque se eu ofertar vai faltar em alguma área da minha vida. A gente não pode ficar apoiando nisso, sabe por quê? Tem uma passagem em 1 Reis, capítulo 17, que existia uma viúva dentro de uma cidade chamada Serepta, aonde o Senhor fala para o profeta Elias: Elias, é o seguinte, agora eu quero que você vá até uma cidade, e dentro dessa cidade tem uma mulher viúva, a qual eu ordenei que ela já te sustente. Beleza, Elias sai do lugar de onde ele estava e ele vai até a cidade de Serepta. Chegando naquela cidade, ele se depara com aquela viúva. Imediatamente ela está indo buscar água e ele pede para ela: traz um pouquinho de água para mim também. Ela sai, ela vai buscar, e quando ela está indo buscar, ele pede: traz um bocado de pão na tua mão para mim comer também. Aí ela fala para Elias: eu tenho somente 2 gravetos, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou cozinhar, eu vou preparar, para mim e para o meu filho nós vamos comer e nós vamos morrer. Sabe o que ela fez? Ela deu uma desculpa. Mas qual que foi a ordem que o Senhor tinha dado para ela antes? O Senhor já tinha avisado ela. O Senhor falou assim: Elias, vai até uma cidade chamada Serepta, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Então o Senhor já tinha ordenado ela. E porque ela, de primeira instância, ela negou ajudar o profeta, alimentar o profeta? Porque ela não teve um bom planejamento, porque ela não teve uma boa organização. Talvez ela tinha ali uma comida suficiente para alimentar ela, alimentar o filho e alimentar o profeta. Mas quando o profeta chegou, ela já tinha comido tudo, ela já tinha se perdido tudo. E a desculpa dela foi essa: eu vou preparar para mim, só tem para mim e para o meu filho. Eu vou preparar para nós vamos comer e nós vamos beber. Aí Elias vira para ela e fala: faz conforme a tua palavra, mas assim diz o Senhor dos exércitos: da farinha a panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar. E qual que foi o resultado? E o Elias, nesse versículo mesmo, durante essa frase, ele fala: até o momento que houver chuva, o Senhor vai sustentar a sua casa.
E sabe quanto tempo, meu irmão, que ficou sem chover naquela terra? Durante 3 anos. Rafael, o que você está querendo dizer? Foi durante 3 anos que ela primeiramente, ela deu uma desculpa, mas a partir do momento que ela se arrependeu e obedeceu a palavra do Senhor, o que ela fez? Ela preparou primeiro para o profeta, depois preparou para ela e para o seu filho comeu. E durante 3 anos ficou sem chover. E durante esses 3 anos, a provisão que ela tinha era o próprio Senhor. Durante 3 anos, o Senhor abençoou a casa dela. Eu fico imaginando, irmão, era uma viúva, era um tempo de seca, porque Elias tinha falado para o rei Acabe que não ia chover, e durante 3 anos não choveu. Aí eu fico imaginando aquela mulher, depois daquela palavra que Elias lançou para ela, ela creu, recebeu, ela, vamos lá, vamos ver, como que vai ser o dia de amanhã. Aí chega uma pessoa e fala para ela: ó, irmã, o Senhor mandou vir aqui entregar essa cesta básica para você. Aí beleza, a cesta básica chegando ao fim, aí chega outra pessoa: ó, irmã, o Senhor mandou trazer essas misturas para você. Aí vai se passando: ó, irmã, eu vi que você tem um fininho, Deus mandou entregar aqui um pouquinho de bolacha, um pouquinho de salgado, um pouquinho de doce para ele. Aí beleza, passou: irmã, e o aluguel, como que tá a despesa da casa? Ah, tá assim, tá assado. Não, o Senhor me mandou aqui para honrar, para ofertar na sua vida. Aleluia. Tem alguém que crê nessa palavra? Então, meu irmão, mas para isso, talvez você se encontre dessa forma hoje. Talvez a gente não dizima, talvez a gente não primicia, a gente não oferta, porque nós não tivemos um planejamento bom lá atrás. Porque hoje a gente faz o quê? A gente tira o valor do dízimo, tira o valor da oferta, mas a gente tem uma conta atrasada para pagar. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Acredito que a partir de hoje a gente vai ter um bom planejamento para que a gente não venha sofrer as consequências lá no futuro. Mas se isso acontecer, meu irmão, que a gente venha ter a consciência e a obediência daquela viúva. Durante 3 anos sem chover, e durante 3 anos o Senhor abençoou a casa dela. Durante 3 anos o Senhor foi a própria provisão da casa daquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, você que pode. Vamos orar. Você que trouxe seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta. À esquerda e à direita tem as maquininhas, aqui no telão a chave Pix. Vamos orar, amém? Pai, no poderoso nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por esta palavra, por esse momento. Senhor, que queremos nos arrepender, Pai, primeiramente por toda a falta de administração, por toda a falta de planejamento, por toda a falta de organização, Pai. Talvez muitas das vezes, Senhor, a gente deixou de entregar na sua casa por conta disso, por falta de planejamento. Talvez deixamos de entregar na sua casa por conta do medo de que as coisas iriam faltar na nossa casa. Mas que hoje a gente venha ter esse entendimento, Senhor Jesus, e esse arrependimento de que as coisas, nós vamos crer que as coisas vão começar a mudar na nossa direção. Que nós vamos ter a consciência, como aquela mulher, como aquela viúva ela teve, Senhor, de entregar, independente, Senhor, se ia faltar, mas ela recebeu uma palavra e ela creu naquela palavra, Senhor. Nós queremos te louvar e te dar graça, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós não estamos como aquela viúva, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as necessidades. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo e por cada primícia, Senhor, que vai entrar no teu altar nesse momento. Nós te louvamos desde já, Pai. Queremos abençoar a vida de cada irmão que está aqui nessa tarde. É isso que nós queremos te pedir, Senhor. E desde já, Pai, te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode trazer a sua oferta, meu irmão.